Então, meus irmãos, estamos aqui hoje reunidos para falar sobre a obra do nosso querido irmão José Huitzic, Makarios Ptokos, nome iniciático, né? Os 7 Eu Sou. Hoje, especificamente, vamos falar do 5º Eu Sou. Eu sou a ressurreição e a vida. Uma frase muito comum no ambiente da FRA, no ambiente das práticas, na ritualística da FRA. E ela é importante por isso. Ela tem a sua importância. Nós vamos aqui ver por que é isso. Normalmente, nós fazemos uma recapitulação aí de todos os outros eu sous já abordados aqui. Por uma questão de tempo, eu achava que essa live ia ficar, essa palestra ia ficar curtinha, mas não ficou. Ela acabou ficando bem extensa e com bastante conteúdo. Então, nós vamos passar aqui alguns. Não vamos apresentar a recapitulação, vamos entrar logo no objeto da nossa palestra. Ok? Então, o 5º eu sou, o eu sou a ressurreição e a vida. Segundo o texto de José Huitzic, lá no seu tópico 14º do seu livro, já está lá, né? O 5º eu sou foi proferido por ocasião da ressurreição de Lázaro. Está lá no capítulo 11º, versículo 25, que diz: a Marta, né, para a Marta, né, que duvidava da afirmação de Jesus, teu irmão há de ressurgir, Jesus respondeu: eu sou a ressurreição e a vida. E o que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, meus irmãos, eu me permito fazer também algumas observações, né, algumas explicações, para que as pessoas possam entrar direito no âmago desses ensinamentos. Toda essa sabedoria e ensinamentos que já estão aí na Bíblia à nossa disposição, mas estão sendo desvelados agora, após 2000 anos, ou seja, estamos retirando os véus. Então, é fruto da perseverança de seres que nos precederam e que sempre se preocuparam em descobrir isso, mas também com o objetivo de passar para os demais irmãos. E para isso, para que os demais irmãos pudessem compreender o teor desses ensinamentos, é necessário expandir a consciência dessas pessoas. E é aí que entram as escolas iniciáticas, né, que são várias pelo nosso Brasil. Nós aqui o estamos recebendo o teor desse ensinamento como um merecimento nosso, né? Um merecimento garantido aí pelo batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis, pedi e recebereis, né? Esse merecimento, e nos cabe ainda buscar a vontade para praticá-lo, a vontade para continuar na sua divulgação para outros seres, para que também esses possam usufruir e evoluir para o próximo passo nos seus desenvolvimentos espirituais. Eu ainda peço que quem puder acompanhe esse texto também. Depois vai lá na vossa Bíblia, abre lá o capítulo 11º,
que é muito profundo, né? E o Oiticica aqui vai tirar alguns pontos principais. Então, no versículo 17 também diz que Lázaro estava morto, era morto havia 4 dias. No entanto, no versículo 6 desse mesmo capítulo, conta-se isso. Tanto que ouviu, pois, que Lázaro estava enfermo, e deixou-se ainda ficar mais 2 dias no mesmo lugar. Passados esses 2 dias, voltou da Betânia, onde estava, para Jerusalém, apenas 15 estádios de distância. Veja, todo mundo estava avisando o mestre que o Lázaro estava doente, o Lázaro ficou doente, o Lázaro morreu, o Lázaro está sepultado. E ele lá, ele não fazia nada, ele não estava com pressa de voltar. Ele não estava com pressa de voltar lá para ver o Lázaro. Ele só se limitou a falar: teu irmão há de ressurgir, né, para Marta, né? E ele estava tranquilo, né? E ele estava somente a 15 estádios de distância. 15 estádios, para vocês terem uma ideia, eu fui buscar essa informação. Cada estádio mede, em média, 185 metros, então, 15 estádios correspondem a 1.780 metros, ou seja, nem 3 quilômetros. Ele estava muito perto de onde o Lázaro estava. Lázaro, irmão de Marta, né? Que, em algum momento desse versículo, desse capítulo aí, uma das mulheres fala para o mestre: mestre, volte, mestre, lá está doente aquele discípulo que o irmão ama. E isso é muito importante, porque quem era o discípulo que o irmão amava e que a gente está sabendo através do resto do Evangelho de João? Era João mesmo, né? E agora nós estamos falando que era o Lázaro que estava enfermo, e é esse que o Jesus amava. Dá para a gente começar a pensar alguma coisa, né? Muito bem. Então, esses trechos fazem nos pensar bastante, né? Por exemplo, morte, mortos, mortes, morrer, viver, tudo isso fica na nossa cabeça, são termos que foram encobertos pela ilusão, né? E nós, na medida que vivemos mais voltados para a matéria, temos um entendimento dele, né? Nós temos que compreender que somos uma estrutura composta de corpo, alma e espírito, né? Mas para nós ainda, ou para aqueles, né, que ainda dormem o sono da ignorância, né, eles se entendem de outra forma, né? Morte é ausência da vida física, né? Morte ou é deixar de viver. Morte ainda é a separação da alma do corpo. Morte é deixar de arder, deixar de luzir, deixar de produzir luz. Ressurreição, né, é uma palavra que, analisada, era uma ressurgimento, ou seja, ela já existia e agora está ressurgindo, ou está ressuscitando. Então, veja, pelo nosso entendimento, morto é aquele que continua a dormir um sono inebriante que não o deixa despertar. A humanidade toda está dormindo há 2000 anos. Morto estamos quando nossa consciência não se expande. Vivemos quando a expandimos e descobrimos um novo mundo, uma nova realidade. Morto estamos
quando dedicamos a nossa vida às coisas materiais existentes no mundo, sem nos darmos conta das coisas e demais aspectos espirituais. O mestre falou: não somos deste mundo, estamos no mundo, mas nós não somos deste mundo. Morto é estagnar na evolução. Renascer é retornar a essa evolução. É o nascer de novo de Nicodemos. É o nascer de cima. Logo na abertura das nossas palestras, nós falamos desse tópico. É o voltar para a casa do Pai, né? O cego de nascença, dentro do contexto da parábola, como vimos, é considerado também um morto para a espiritualidade. Se nós estudarmos a palavra ressurreição, obteremos é o ressurgir, é o ressuscitar, né? É o ato ou efeito de ressurgir, retorno da morte à vida. E é somente a palavra suscitar que tem o mesmo radical, quer dizer, fazer nascer ou aparecer, criar, provocar, causar, originar. Né? Então, muitos trechos das Escrituras, principalmente do Novo Testamento, contém essa palavra morto ou morte, né? Na palavra do filho pródigo, como nós já citamos, o pai, quando recebe o filho que retornou de sua epopeia, vamos falar assim, ele diz: meu filho estava morto e reviveu. Olha, o outro episódio da Bíblia, no caso do sepultamento de algum dos parentes de um seguidor do mestre, o mestre se referiu a isso dizendo: deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Então, vejam, a ressurreição atingirá todos, se forem a sua vontade de seguirem as instruções deixadas pelo mestre. Este deve ser o objetivo primeiro de todo caminhante cósmico. Procurar a sua ressurreição, né? Deixar esse ser nascer de dentro, né? Só assim passaremos para uma nova etapa do nosso desenvolvimento, né? O corpo morre, a alma ressuscita, o espírito vivifica. Bom, voltemos aqui ao texto do Oiticica. Então, naquele contexto, olha, se Jesus demorou apenas 2 dias e Lázaro só morreu durante a sua viagem, como estava sepultado havia 4 dias? Grande mistério para os comentadores. Para os gnósticos, no entanto, nenhuma dificuldade. Esse é o texto do nosso querido Oiticica, né? Então, você veja que a comunidade que tentava explicar, os teólogos, eles não sabiam entender o que estava acontecendo. Ele demorou 2 dias, mas estava enterrado há 4, entender. Então, como é que se explica isso? Lógico, para nós, os gnósticos, nenhuma dificuldade, né? Diz então o mestre Oiticica que o batismo pela água habilita o homem ao plano mental. Veja, o batismo pela água habilita o homem ao plano mental, pois creu em Cristo, isto é, se entregou à sua força ascensional a subir ao mental superior. Todos os gnósticos chamam a isso de um novo nascimento, ou a ressurreição, porquanto na Terra, isto é, no astral e no mental, ele é considerado morto. Lázaro veio desse mundo inferior, desses 4 subplanos,
Por isso, diz o Evangelho que estivera ele sepultado morto havia 4 dias. Então, o Tissica explica que Lázaro já está morto desde os 4 períodos anteriores, ou dos 4 períodos que nós estamos vendo aqui nesse quadrinho que foi feito pelo próprio Tissica, né? Então, nós vamos explicar ainda com outros recursos que o homem está, hoje, nesse dia cósmico, com o único objetivo de desenvolver o seu plano mental, né? O plano mental superior, para que o mental superior possa incentivar, possa luzir através do mental inferior e luzir através do corpo astral, onde nós temos lá a porta, né, que o mestre nós já estudamos, né? E essa porta que vai ser a grande filtradora das nossas emoções e sentimentos, né? E com isso nós vamos polindo a nossa estrutura, né? Então, o plano mental abstrato é o primeiro, também é conhecido por manas, né? É o primeiro plano acima dos 4 primeiros planos inferiores. É o plano do qual temos que abrir a porta e deixá-la ela aberta. Outra porta, gente, nós tínhamos uma porta para entrar no astral, agora temos outra porta. A porta que nós vamos abrir para entrarmos no mental abstrato, ou deixarmos ali uma portinha aberta para que o mental abstrato possa, então, iluminar o resto da nossa estrutura. Todos nós atingiremos o nosso objetivo, né, ao final desse 4º dia cósmico em que nós estamos, né? A ressurreição, mais cedo ou mais tarde, chegará. Depende de nós, se nós quisermos antecipar ou se nós vamos ficar sofrendo, né? E até que lá quando nós desistimos de sofrer, quem sabe nós podemos, então, pegar o caminho correto. E assim que nos conscientizarmos que é necessário acabar com a tendência que nos mantém neste plano como uma força inicial chamada karma, né? Enquanto nós erramos, nós acumulamos karma, aí nós volta, e volta, e erra, e volta, e erra, e volta. Vamos ver mais um slidezinho aqui para ilustrar isso tudo aqui. Nesse slide, nós estamos vendo, né, que é a mesma coisa que estava lá, porém mais resumidinho, né? Os 3 corpos superiores, o átmico, búdico e o mental abstrato, são o nosso corpo causal. Ele é o nosso eu. É eles que passam por todas essas encarnações inúmeras, milhares, né? Eles só recebem os corpos inferiores para completarem a sua experiência, né, que ele precisa acumular para depois poder tomar outros rumos no caminho da evolução. Então, esses 3 corpos, eles são os mesmos desde que a mônada foi criada do Logos, né? Então, eles têm alguns nomes aqui bonito aqui, ó. Espírito divino é o corpo átmico, também conhecido por Pai, né? O corpo búdico, o crístico, é o espírito de vida, é o Filho, é o Cristo. E o terceiro é o corpo mental abstrato, ou o corpo do espírito humano, ou conhecido por Espírito Santo. No gnosticismo, se você tem um pai e um filho, esse daí é a mãe natura, é a mãe natureza, né? Então, esses 3 juntos aí, eles contêm toda a sabedoria que nós precisamos, né, para desenvolver ele e superarmos o caminho da nossa evolução. O de baixo é onde nós estamos, na Terra ou nos infernos, né? É o reino do demiurgo, ok? Então, a cada encarnação nova, nós trocamos esses 4, mas o de cima permanece o mesmo, ok? E com isso nós vamos polindo a nossa pedra bruta, né? Aquela pedra bruta que precisa ser polida. Mais uma outra
uma outra ilustração para isso. Se nós imaginarmos que nós estamos aqui no quarto, deixa eu pegar um lápis aqui. Se nós imaginarmos que nós estamos aqui, nós estamos aqui, ó. Tá vendo aqui um quadrinho aqui, ó? Nós estamos aqui. Ou seja, no quarto dia cósmico da nossa evolução. Então, nós já passamos pelo primeiro, pelo segundo, pelo terceiro, estamos no quarto. A cada um desses dias, foi-nos deixado um corpo. Aqui no primeiro dia, nós ganhamos um corpo físico, no segundo dia, nós ganhamos um corpo etérico, né? Então, o físico aqui já ficou com a sua atualização, né? Uma atualização do físico e um etérico novo. Aqui, no terceiro dia, nós ganhamos aqui o corpo astral. E no quarto dia, ganhamos o mental concreto, né? Nesse primeiro dia aqui, de posse do corpo físico, nós tínhamos uma consciência de um mineral. Nesse segundo dia aqui, o nosso estado de consciência com corpo físico e um corpo etérico, nós tínhamos a consciência de um vegetal. Nesse terceiro dia aqui, com o corpo físico, um etérico e um astral recém-chegado, nós tínhamos a consciência de um animal. E agora, aqui, no quarto dia cósmico, nós temos, então, um corpo mental concreto. E, com isso, nós temos a consciência de um ser humano. Quem nos dirige é a mônada, ou seja, é aqueles 3 corpos superiores. Então, aqui, nesses 4 dias, nós permanecemos mortos. Daí, a frase que Jesus se referiu, estava morto há 4 dias. Ok? Estamos no 4º dia, estamos na quinta raça raiz. O nosso dever, a nossa obrigação nesse 4º dia é nos ligarmos ao corpo mental abstrato para que ele nos forneça toda a instrução crística que passa por ele, para que nós, então, sigamos o nosso caminho até o 5º dia, que vai ser com a outra consciência, né? Irmãos, por favor, se vocês tiverem dúvidas ou quiserem outra explicação, deixem anotado para que no final da palestra vocês me passem, ok? Opa, tem alguém querendo entrar aqui. Tá bom. Esse é um quadrinho que eu fiz só para mostrar tudo isso que eu acabei de falar, né? Tudo isso que nós falamos aqui, que de posse do corpo mental concreto, né? Ele manda todos os arquétipos, modelos aqui para o mundo dos desejos, ou mundo astral, né? Esse mundo astral, você demonstra o seu interesse, aí isso se manifesta aqui no seu mundo físico, e isso causa sofrimentos, prazeres, misérias, alegrias, desilusões, enfim. E aí você gosta ou não gosta disso e começa tudo de novo, né? Você vai dando margem a novos pensamentos, novas ideias, novos modelos, e você vai experimentando tudo isso, né? Mas tudo à custa de prazer e de sofrimento, até que você adquire um conhecimento, e no conhecimento você sabe que você tem que dar guarida, né, às ovelhas, né? Somente os pensamentos bons, né? O pastor está lá te orientando para isso, né? Então, você, a partir desse momento que você passa, então, a dar guarida ao pastor, você vai abrir essa porta aqui, que é a porta de acesso ao mental abstrato, uma ação consciente que deve ser feita por nossa parte até que alcancemos a nossa fonte. Este é o objetivo dos ensinamentos do mestre. Só que com as palavras que ele usou naquela época para
para que, com certeza, não ferir aí e não deixar nenhuma marca, respeitando o seu livre-arbítrio de cada um. Então, meus irmãos, nesse quinto eu sou, Lázaro é esse morto que vai ressurgir para o supramental por ação da força cristônica. Ok? O episódio todo desse ressurgimento de Lázaro, disso que foi feito pela igreja, o episódio da ressuscitação de Lázaro, né? Tem um único objetivo de mostrar a capacidade, ou o objetivo nosso também, que deve ser preparado. Nós temos que buscar essa força cristônica que vai fazer com que nós possamos acessar ao supramental, ao mental superior. Bom, aqui, voltando no texto do Oiticic, ele diz assim: não posso expor-vos aqui a doutrina de Steiner sobre a ressurreição de Lázaro. Para ele, foi uma iniciação cristã inaugurada por Jesus em oposição à antiga iniciação que era comandada pelos sacerdotes. Como eu falei, o Oiticic deixou a dica, né? E nós fomos atrás da doutrina do Steiner e poderá ser um tema para uma nova palestra, nós falarmos só sobre os processos de iniciação, né? Ou de batismo, e aí a gente vai poder analisar direitinho o que aconteceu nessa ressurreição de Lázaro aí. Porque, como eu falei, quem estava doente, quem estava morto, era aquele discípulo que Jesus amava. E quem era o discípulo que Jesus amava? João, né? E aí, ele está com o nome de Lázaro, né? Então, seja como for a afirmação, eu sou a ressurreição e a vida, significa a entrada do discípulo ao primeiro plano espiritual, ao acesso do discípulo lá, já acessando ao mental superior. Aí vai ele adquirir a vida, pois até este momento estava morto. Então, nós se referimos aqui a forma, a energia cristônica, né? A energia cristônica é uma forma gnóstica de nós nos referimos ao nosso Cristo interno, né? E nós nos referimos àquela força que vem dos corpos mais sutis, dos corpos superiores. Então, uma vez que nós entramos em contato com essa sabedoria, com essa energia, com essa vibração do mental superior, essa vida, então, que nós enfrentaremos é ainda precária, porquanto no plano supramental ainda está sujeito à morte, isto é, à reencarnação na Terra, né? Nós vamos ser iluminados, porém vamos ficar aqui na Terra ainda, né? E assim, de passagens contínuas de um plano a outro, de idas e voltas, experiências durante as quais se trabalha intensamente a dor, se vai o ego desfazendo do seu milenar karma. Então, o Oiticic fala nas contínuas reencarnações pelas quais passamos. Encarnações essas que não têm outro objetivo que não seja diminuir o fardo kármico, fazer aquele polimento da nossa pedra bruta. Mas, devido à nossa contínua ignorância, permanecemos na roda de Sansara sofrendo. Eu sou a ressurreição e a vida, pois, o Cristo interno atuando no karma individual para operar a
transubstanciação no mental superior. Então, transubstanciação, transformação, purificação, né, são tudo aquilo que numa missa, quando o padre fala, este é o meu corpo, este é o meu sangue, ele está ali fazendo uma operação de transubstanciar o pão material em substância espiritual, como bem diz lá o nosso ritual da missa gnóstica, né? É esse o mesmo trabalho que nós devemos fazer com os nossos corpos inferiores, né? E o Oiticica aqui vai terminar o seu texto dizendo que as escórias dos 4 corpos inferiores vão sendo desprendidas e um novo corpo, o corpo causal, vai se formar pouco a pouco, através de 7 subplanos, até alcançar o ego, o plano acima, chamado búdico. A este, discípulo ascende mediante o batismo do ar, na sua última encarnação na Terra. Então, meus irmãos, o nosso trabalho vai ser percorrer este caminho, que é chegar ao mental superior e depois procurar chegar ao âmago, ao espírito, ao corpo búdico, né? Búdico, que ele nos antecipa aqui, que somente conseguiremos através do batismo do ar. Tema para o nosso próximo palestra, né? Então, deixo para todos vocês como sugestão e melhor entendimento desse texto a leitura silenciosa e contínua, até que as dúvidas vão se esclarecendo nas suas mentes. Todo dia vai chegar uma luzinha para esclarecer uma vírgula, um ponto, um verbo, uma conjunção, né? Nós nunca vamos ler o mesmo livro 2 vezes, tá? E agora eu vou deixar aqui aberto para que vocês possam expor as suas dúvidas, as suas observações, ok? Preparar a gravação é importante.